Olá, hoje eu estou aqui com a doutora Ana Carolina Sela para falar de um assunto muito importante que é sobre o comportamento do transtorno do espectro autista. A doutora Ana Carolina, ela é pós-doutorada em psicologia do comportamento aplicado ao transtorno do espectro autista. Ela e a Daniela Mendonça Ribeiro são organizadoras desse livro, que vai ser lançado dia 12 aqui em Londrina, mas já foi lançado em Curitiba, em Maceió e Goiânia, né? Doutora, por que surgiu a ideia desse livro? Esse livro é para leigos. Esse livro, ele é para leigos, então ele aconteceu porque, né? A gente viu que não tinha literatura no Brasil para pessoas que queriam trabalhar nessa área de transtorno do espectro autista, que a gente também chama de TEA ou de autismo, né, na linguagem mais comum. E nós estamos dentro da universidade e a gente também precisava formar pessoas que eram leigas, que nunca tinham ouvido falar disso. E então nós resolvemos escrever esse livro para ver o material de referência aí na língua portuguesa. Nós chamamos 25 autores do Brasil e dos Estados Unidos, de diversas regiões, com expertises diferentes, para a gente poder então criar esse material em língua portuguesa que fosse uma referência. Sim, você se especializou nessa área e você ficou morando nos Estados Unidos e trabalhando lá durante 6 anos. Isso. Né? Qual a principal diferença entre a formação do profissional? Porque eu estou fazendo uma matéria sobre autismo, o que eu estou vendo é que tem muitos profissionais que estão atuando na área, outros dizendo que são especialistas na área, né? Da formação do profissional nos Estados Unidos e da formação aqui, já que você é professora, né? Também está trabalhando na formação de profissionais dessa área. O que eu vejo é que lá existe uma demanda, uma exigência muito alta de formação antes que você possa oferecer seus serviços no mercado. Então, você vê que as pessoas têm muitas horas de estágio supervisionado, que elas têm que passar por diversos tipos de avaliação, que quem não tem pelo menos um mestrado específico nessa área não pode ir para o mercado de trabalho. Então, ninguém se forma numa graduação e vai atender. Né? A não ser que seja sob supervisão de alguém muito especializado. Então, lá é assim, ou você trabalha sempre sob supervisão, se você não quiser continuar a sua educação, ou você vai ter que investir bastante e passar por diversas avaliações antes de ir para esse mercado de trabalho. Então, eu quero que você dê uma orientação para as famílias. O que uma família tem que prestar atenção na hora que ela for escolher um profissional para lidar com uma criança autista? Eu particularmente acho que as pessoas deveriam perguntar para esse profissional aonde você fez sua formação, você teve estágio supervisionado com alguém que era especialista nessa área, você já foi para fora? Porque hoje está começando no Brasil a ter uma formação específica, né? Há 1 ano, 2 que começou a ter efetivamente pessoas que trabalham nessa área, né? Formando outras pessoas. Então, assim, eu diria para as famílias, investigue onde essa pessoa estudou, aonde que ela fez estágio, se ela tem supervisão, porque até hoje eu tenho supervisão. Todo mundo da nossa área sempre tem supervisão, porque a gente chega em alguns pontos do caso que você precisa de alguém olhando de fora. Então, eu diria para a família, procure alguém que ainda se mantenha atualizado, que todos os anos faz curso, que possui supervisão e investigue a formação educacional mesmo dessa pessoa. Porque um profissional que não é capacitado, ele pode trazer um estrago para esse paciente, né, doutor? Pode. A gente vê assim que tem algumas crianças que ficam 3, 4, 5, 6 anos com profissionais, os pais gastam bastante dinheiro. E aí esses profissionais, primeiro que eles não conversam entre eles e segundo, tem profissional que eu tenho visto que nem avaliação faz. Então a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação compreensiva, saber as fortalezas e as fraquezas da criança, conhecer a dinâmica da família. E aí tem profissional que não faz avaliação, ele segue um protocolo fechadinho para todas as crianças, independentemente de quem é essa criança. Vou até contar uma coisa, né? Eu já recebi ligação de pais que me perguntavam se eu fazia programa. O que isso significa? Só para explicar. Tem profissionais que constroem uma pasta fechada com o que a gente chama de programas educacionais ou programas de ensino de habilidade e nem vê quem é essa criança, quem é essa família e vende a pasta por um valor lá, sei lá, 5, 6, 7 mil reais
e fala, isso aqui sua criança tem que seguir. Aí os pais ligam pra gente perguntando se a gente faz programa no sentido de vender um negócio fechado e pronto pra Como se criança fosse uma ver. receita de bolo. Exato, exatamente. A gente estava conversando e você falou que nos Estados Unidos o diagnóstico começa muito cedo, Isso. né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho ouvido muito aqui no Brasil, principalmente do pessoal da psicologia, até algumas pessoas da medicina, que diagnóstico do autismo não pode ser feito antes dos 3 anos de idade, né? E lá nos Estados Unidos, a gente vê o diagnóstico acontecendo por volta de 1 ano e meio de idade. E pensando que o cérebro é mais plástico, que existe uma janela ideal, né, de aprendizagem até os 5, 6 anos de idade, se o diagnóstico acontecer após os 3 anos de idade, a criança já perdeu um tempo de intervenção, né? E vamos dizer assim, o profissional não sabe se é realmente. Tudo bem, mas se ele viu que tem algum atraso, encaminha mesmo assim para o tratamento, né? Mas como que uma família, uma criança de 1 ano e meio é um bebê? Sim. Que tipo de sintoma ou de comportamento essa criança tem, esse bebê, para a família acender a luz vermelha? Perfeito. Então, na verdade, o Ministério da Saúde soltou em 2014 uma cartilha. Essa é uma cartilha que está à disposição de quem quiser, falando de sinais desde os 4 meses que os pais podem ir prestando atenção. É uma tabela super didática. O que é esperado da criança típica? Quais são os sinais para você ficar esperto em relação ao autismo? Então, se a criança não está estabelecendo contato visual, criança com 6 meses já está balbuciando, se a sua criança não está balbuciando, isso pode ser um sinal. Se você começa a observar que a sua criança tem alguns problemas de seletividade com o que ela põe dentro da boca, se ela reage ou muito intensamente ou não reage a coisas que, por exemplo, um barulho. Para nós poderia ser um barulho normal, mas a gente dá uma olhadinha e volta, né? Aconteceu ali, pega e volta. Se a criança não reage, ou se tipo ela, sabe, você vê que a reação é muito forte, isso pode ser um sinal. Crianças adoram mostrar para os pais as coisas, né? Que ela, olha, papai, papai, papai. Então, se a sua criança não aponta para te mostrar as coisas, se ela não tem o que a gente chama de atenção compartilhada, né? De querer te levar, de querer dividir, esses já são sinais que uma criança de 1 ano e meio já deveria estar fazendo, e se não está acontecendo, você já poderia prestar atenção. O pediatra não teria que estar muito inserido nesse contexto? Então, vou te contar, né, que em 2015 a Sociedade Brasileira de Pediatria pediu que todos os pediatras aplicassem o MCHAT, que é um inventário, que é um inventário para localização de sinais precoces, né, para todas as crianças. Então, isso existe hoje um decreto, né, que pede que os pediatras façam isso para todas as crianças. Uhum. Só que a maior parte dos pediatras, assim, pelo que eu sei, nem estão sabendo que isso está sendo exigido, né? Então, acho que se as famílias souberem, elas podem, inclusive, chegar e pedir, né, que seja feito. Agora, eu também já ouvi falar de algumas colegas psicólogas que o pediatra enviou um questionário para elas e falou, olha, eu não conheço direito esse paciente, então eu prefiro que você faça. Mas existe sim, a Sociedade Brasileira de Pediatria traduziu, está validado o MCHAT, que é um inventário para você localizar esses sinais. Você estava me falando que a questão da criança normalmente se chega para vocês, né, pela sua experiência clínica lá nos Estados Unidos. Primeiro você às vezes indicaria para ir para o médico para algumas situações, para depois você iniciar o tratamento. Isso. Então, assim, às vezes pode haver uma confusão de sintomas, por exemplo, da surdez com o autismo, né? Então, a gente sempre avalia se a criança não tem alguma deficiência auditiva primeiro, porque se esse for o problema, o curso de tratamento é né? Se realmente não for, aí a gente continua investigando. Outras coisas que a gente normalmente gosta que sejam investigadas, se tem algum problema gastrointestinal, se tem algum problema urológico, se tem algum problema de visão, né? Então a gente gosta que a criança, alergias, a gente gosta de ter um panorama geral dessa saúde da criança primeiro, antes de começar. Porque se tiver algum problema de saúde, a gente dificilmente consegue caminhar numa intervenção
mais voltada para as habilidades e para os sintomas do autismo. E como que é feita essa intervenção por profissionais da sua área? Sim. Então, primeira coisa, a gente tem avaliações bem específicas, tá? Então, a gente usa essas avaliações para avaliar altos cuidados da criança, né? Desenvolvimento motor, linguagem, socialização e a cognição. Então, a gente avalia essas áreas e aí, a partir daquelas áreas em que a gente vê mais déficit, a gente monta o currículo dessa criança, tá? Então, a gente monta o plano de ensino individualizado e aí a gente tem objetivos de curto prazo, então essas coisas têm que mudar dentro de 1 a 2 semanas. Se não mudou, a gente tem que fazer alguma coisa. E quanto tempo que, por exemplo, lá na sua experiência clínica, quanto tempo você ficava por dia com o paciente nessa... Então, vamos lá. Também depende da avaliação. Sim. Então, se a avaliação mostrar que essa criança precisa de uma intervenção, primeiro deixa eu voltar, né? Hoje em dia, os estudos mostram que uma criança que está aí com menos de 6 anos e vai receber intervenção precoce, ela precisa de 25 a 40 horas de terapia por semana, tá? Então é isso, é bastante. E esse processo é feito com o familiar acompanhando? Isso, de preferência, porque assim, vamos dizer que a família não tenha recurso para pagar esse número de horas de terapia. Então a gente vai ensinar os pais o que fazer e aí eles vão colocar isso em vigência, né, dentro da vida cotidiana deles. E qual que era o tipo de acompanhamento ou treinamento que vocês davam para os pais lá nos Estados Unidos? Aí, de novo, né, dependia muito dos pais e a gente sempre começava a depender dos problemas da criança. Então, vamos dizer que a criança tinha problemas de comportamento. É um tipo de coisa que a gente vai ensinar os pais a fazer. As crianças, eu sempre trabalhei mais nessa área de intervenção precoce. Então, as crianças nunca vêm com muitos problemas de comportamento. É uma coisa mais leve. Normalmente, o nosso foco é em linguagem e habilidades sociais. Então, a gente ensina os pais como incentivar essa criança. Normalmente, quando a gente chega na casa da criança, a criança começa a resmungar o pai. Você quer isso, você quer aquilo, você quer aquilo, sabe? Então, o pai faz de tudo para aquela criança. E aí, a criança não tem nem oportunidade de aprender. Então, normalmente a gente começa indo na casa e falando pro pai, deixa ele pedir. Se ele ainda não é vocal, vamos ensinar ele a apontar. E a aceitação dessa família em ter uma criança com transtorno do espectro autista? Isso a gente tem visto também que varia bastante, né? De família para família. Tem famílias que vêm delas à procura e elas falam, não, tá acontecendo alguma coisa e tal. Mas tem famílias que entram sim num processo de negação. Tem famílias que acabam não procurando tratamento até essa criança ter aí uns 12 anos e já tá em situação de risco. E aí é bem mais complicado, né? Você acredita que uma pessoa com autismo, né, já numa fase mais adulta, consiga ter alguma autonomia para poder trabalhar? Ter uma vida mais independente, né? Pegar um ônibus? Eu acho que depende muito do nível, né? Como a gente estava falando, depende muito do nível desse TEA e do grau de suporte que essa pessoa precisa. E sempre assim, quanto mais tempo demorar para iniciar a intervenção, é mais difícil, porque vamos dizer que ao longo da vida a gente vai aprendendo coisas, né? Sim. E aí a chance de eu aprender uma nova coisa para substituir essa que eu já sei, ela vai diminuindo, porque quanto mais eu faço uma coisa, mais ela vai ser provável de ser feita. Então, quanto mais tempo passar, não é que não vá ter chance, que não existe. Eu acredito que todo mundo pode aprender sempre. Mas quanto mais tempo se demorar para começar uma intervenção, menos coisas a gente pode alcançar. Então não é que a gente vai alcançar nada, mas é menos coisa. Sim. Né? E o autista, ele tem uma habilidade maior para a área cultural, para situações... Eu também tenho, eu sei que tem algumas pessoas falam algumas coisas, né, mas eu tenho visto uma variabilidade imensa, né? Então, por exemplo, tem gente que fala que a criança com TEA não é afetiva. Nossa, eu tenho um monte de criança que adora beijo, abraço, você chega, ela vem, abraça, ela te enche de beijo, e tem criança que não gosta de contato físico, né? Mesma coisa para as áreas, então eu vejo crianças com alto interesse em leitura e escrita, 3 anos de idade elas estão lendo, escrevendo, contando, mas elas não sabem falar ainda.
Enquanto tem outras crianças que não, que gostam mais dessa parte de artes. Tem crianças, então, o interesse diverso como o nosso, né? Sim. Doutora Ana Carolina, e o que aborda o seu livro? Então vamos lá. Livro, né? O nosso livro a gente tentou ir do mais geral para o mais específico. Então ele começa falando do que é o autismo hoje. Então a gente enfatiza bastante que a gente tem evitado usar a palavra autismo, por quê? Porque autismo no passado ela significava uma coisa e hoje a gente está querendo trazer essa amplitude e variabilidade do transtorno, né? Então a gente começa falando que é o transtorno do espectro autista, quais são os sintomas, os principais exames médicos que são feitos. Só um parênteses aí. Normalmente é uma equipe multidisciplinar que atua, né? Isso. Quais seriam as áreas de atuação? As principais áreas de atuação são psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Essas são as que normalmente estão mais juntas, né? E trabalham mais juntas. Mas aí tem fisioterapeuta, educador físico. Nós gostaríamos muito que os médicos fossem mais envolvidos e os professores, porque sem professor a gente não consegue andar. Certo, aí vamos voltar para o conteúdo do livro, né? E o que vocês reúnem nesse... Isso, então a primeira parte é essa parte geral. O primeiro fala o que é o TEA, o segundo capítulo fala dos sinais precoces e da importância de um diagnóstico precoce, né? Depois ela começa a entrar na área específica do livro. Então, eu não sei se você já ouviu falar, mas hoje está na moda falar terapia ABA, tratamento ABA. Então, a análise de comportamento aplicada, que é do inglês Applied Behavior Analysis, por isso ABA, é a que mais tem evidência de funcionar com essa população. E aí tem muita gente que nem nunca viu análise de comportamento, que era de uma abordagem psicanalítica ou era de uma abordagem da Gestalt na psicologia e que agora diz que faz ABA, né? Porque é o tratamento da moda hoje. Então, a partir do terceiro capítulo, a gente começa a entrar nas especificidades da análise de comportamento aplicada, que não é uma terapia, que não é um método, ela é uma área grande, ela é uma ciência, e dela vieram os tratamentos, você entendeu? Sim. Então, eu sempre falo, quando eu ouço alguém falando que faz terapia ABA, eu sempre já fico com o pé atrás, porque senão que nem sabe o que é essa ABA, né? Então, voltando, a partir desse momento, a gente explica o que é a ABA. A gente fala de práticas baseadas em evidência para o autismo. Então, os pais têm que tomar muito cuidado porque tem gente vendendo um monte de tratamento que custa 50 mil reais, 23 mil reais, prometendo cura. Eu vou contar de um deles, tá? Que é bem chocante, mas tem pais que fazem. Tem um que chama Solução Mineral Milagrosa. Eles prometem a cura do autismo. É basicamente água sanitária que é colocada na forma de supositório no ânus da criança. E aí eles dizem que a febre causada por isso vai fazer com que a criança elimine as toxinas que causaram o autismo. E, portanto, a criança será curada. Quanta ignorância e malcaratismo junto, né? Então, assim, a gente vê várias coisas que estão contraindicadas, que são prejudiciais para as crianças, mas as pessoas vendem como uma cura e aí os pais procuram, né? Você estudou e trabalhou em 2 centros que são referência nos Estados Unidos, né? Que tipo de ação do governo existe lá para controlar esse tipo de situação que aqui acontece? Muito charlatão atuando numa área que acaba causando danos irreversíveis. Eu acho que lá, infelizmente, também tem muitos desses tratamentos, na verdade, vêm de lá, né? Agora, uma coisa que eu vi acontecer muito é que o plano de saúde não bancava. Então, o plano de saúde lá banca todo esse tratamento que é baseado em evidência. Os pais são chamados para estar lá. Se os pais não estão lá, existem consequências, né? Como cortar, por exemplo, a verba. Mas se os pais optarem por pagar do bolso, lá também existe isso. Então, lá também existe bastante problema com esse tipo de tratamento que promete cura. Sim. E você dá aula aqui no Brasil, você está vendo uma mudança no comportamento dos seus alunos em relação à formação, a entender a abrangência que é esse tipo de... Eu vejo que não são muitos alunos,
mas vamos dizer que se antes não tinha nenhum aluno que queria ir para essa área, hoje para cada turma de 40, 45 alunos, a gente tem 5 ou 6 que se interessam. Então a gente já fica bem feliz, né? E normalmente são alunos que são bastante dedicados, que entendem a importância de um processo educacional e de supervisão intenso, né? Então, nós andamos bastante felizes, assim, que de cada turma a gente tem tido pelo menos aí uns 10% dos alunos interessados. É que a gente está vendo também que a oferta de profissionais que atuam nessa área está aumentando significativamente. Então, a gente não sabe a qualidade desses profissionais, né? Até onde eles estão capacitados para atuarem, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aquilo que você estava me explicando, por que o homem, ele é mais, esse problema, não é problema, né? Esse transtorno do espectro autista é mais comum em homem. Né? Tá. Então, hoje, ninguém sabe exatamente, né, quais são as causas do TEA, mas já se sabe que existe uma conjunção de fatores genéticos com fatores ambientais. E hoje uma teoria que tem explicado de uma forma bem legal, assim, né, como que dá o gatilho do TEA, é a teoria do copo. Então, o que a teoria do copo diz? Que se a gente tivesse um copo para cada pessoa, então você tem um copo, eu tenho um copo, para eu ter o gatilho para o autismo, esse copo tem que encher, né? Então, o que acontece com o homem e com mulheres? É como se o copo do homem tivesse 50 ml, é lógico que é uma metáfora aqui, e o das mulheres tivesse 200, 300 ml. Então, o copo do homem enche de variáveis ambientais e genéticas muito mais rápido do que enche o copo das meninas, de variáveis ambientais e genéticas também. Então, o que acontece é que você acaba tendo um gatilho que ocorre com muito maior frequência em meninos do que ele ocorre em meninas. Você está falando que no Brasil não existem estatísticas? Isso, então no Brasil não existem estatísticas oficiais e confiáveis. Existe um estudo numa cidade do interior de São Paulo, que o próprio estudo fala das limitações deles, né? Mas nós não temos estatísticas confiáveis, sabe? Dizendo quantas pessoas. Nós acabamos usando as dos Estados Unidos. E você estava falando qual que é a mais recente que você lembra, assim, de cabeça? Isso, eu acho que é 1:45, a mais recente que eu lembro, né, nesse momento. Mas eles dizem que a tendência é que muito rapidamente o número de crianças nascidas com TEA vai aumentar, proporcionalmente ao número de crianças nascidas com desenvolvimento típico, né? E como que a sociedade, de maneira geral, pode auxiliar essa pessoa com TEA e a própria família a conviver para que eles tenham uma vida mais harmoniosa, né? Porque é uma pessoa que vai ter esse transtorno para o resto da vida, né? Isso, vai ser para o resto da vida. Primeira coisa que a gente fala é ter essa intervenção precoce, né? Ela tem que começar cedo. Tem muitos estudos que mostram que essa intervenção precoce e intensiva pode levar a criança, não é que tem cura, mas ela pode voltar a ter o desenvolvimento na curva de normalidade. Uma criança com TEA pode, na sua visão, frequentar uma escola comum, regular? Ah, sim. E na verdade a questão da inclusão? Eu particularmente acho que pela lei do Brasil ela tem que estar na escola regular, né? Mas além da lei, da obrigatoriedade, a gente vê um desenvolvimento fantástico, porque outras crianças ensinam essa criança, né? Então, vamos dizer assim, que ela é uma criança que não é muito de interação social. Você pode ensinar os coleguinhas como tornar essa interação social mais agradável, até o momento que a própria criança com TEA vem procurar o outro, entendeu? Então, as crianças com desenvolvimento típico são necessárias para essa criança com TEA aprender a brincar, aprender a falar, aprender a conviver, aprender limite. Porque nós adultos, os nossos limites são muito mais amplos do que uma criança da mesma idade. Mas por outro lado, os professores precisam ser preparados para ter um aluno com transtorno. E aí tem uma outra coisa, né? Então a nossa lei prevê que quando a criança precisa de um suporte maior, tá voltando aos níveis, né? Tem criança que precisa de um dado tipo de suporte e a intensidade desse suporte pode ir crescendo. Então, se a gente, enquanto profissional, vê que o suporte precisa ser mais intenso, então a gente requisita um assistente para essa criança dentro de sala de aula. Então, não é que ele não vai
participar das outras atividades. Mas para determinadas atividades ele precisa de estar 1 para 1. E aí esse assistente tem que estar. Certo. E esse curso de capacitação que vocês estão dando é somente para psicólogo? Não. Então, nesse momento a gente não tá ofertando, mas não, é para qualquer profissional, ou pai, ou vó, a gente até vira avós, né? Para quem quiser aprender. É um curso bem básico mesmo, a gente começa com um vocabulário bem geral para chegar em coisas mais técnicas no final. A gente vai fazer uma gradação, né? Mas é para qualquer pessoa, não é só para profissional. Obrigada.